Exatamente. E olha só, coisa boa, né? Hoje nós tivemos uma participação muito boa aqui no nosso chat e a gente gosta, gente. Então continue participando aqui com nós aqui durante toda a programação. A Mocidade de Pinheiros realizou mais uma edição do Culto Impacto. O tema foi polêmico, mas muito proveitoso. Verdade, Tainá. O reverendo Robert Mota, da Igreja Presbiteriana da Lapa, falou sobre o medo que assombra a humanidade. Vamos ver. Você já sentiu medo da morte? Esse foi o tema da edição de junho do Culto Impacto. A noite começou com a oração do pastor titular da IPP, Arival Dias Cassimiro, e seguiu com a ministração de louvor pela banda convidada Ecos. Organizado pela Mocidade, o culto, que acontece uma vez ao mês, teve como preletor o pastor e conselheiro Robert Mota, que abordou o tema Como superar o medo da morte. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses também, capítulo 1, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Esse verbo vivei significa portai-vos como cidadãos. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês de Filipos que têm o orgulho de ter a cidadania romana, porque os filipenses tinham cidadania romana, vocês que têm orgulho de ser cidadãos romanos, entendam, essa cidadania é legal, é boa, eu também sou cidadão romano. No entanto, existe uma cidadania muito maior, e dela você pode desfrutar, porque a cidadania se dá em Cristo. Por isso que Pedro vai dizer, nós somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Cumprimos com os nossos deveres, mas almejando o céu. Por isso que o cristão, ele não pode em nenhum momento viver numa dicotomia, pensar só no alto e esquecer da sua responsabilidade, mas você tem que cumprir com a sua responsabilidade, mas entenda, quer viver uma vida sadia, esperançosa e alegre? Viva olhando e buscando as coisas do alto. Por isso, pense e busque, para que você tenha condições de passar por uma ameaça como a morte. Falar sobre isso é um desafio para nós. Não é só trazer esperança para o povo que está nos escutando, mas também, acima de tudo, para nós. Porque a gente passa por isso, né? A gente tem essa ameaça constante em nós, rodando nós, e às vezes a gente não sabe lidar com ela. Então, o desafio de parar para pensar sobre o assunto, preparar um material para poder conversar, foi para mim desafiador, porque alimentou também o meu coração. E a minha esperança com isso é que de fato Deus ajude, né, esses irmãos que aqui estiveram, que nos acompanharam pela internet, quem vai assistir depois, que tenham essa perspectiva, essa compreensão exata de que não precisamos ter medo da morte, porque a nossa vida é lá, na eternidade. O jovem, ele quer curtir a vida. E nós trabalhamos em fases, né? Então sai da adolescência, agora entrei na juventude, eu quero agora curtir a vida, né, de uma maneira diferente, conquistando coisas, né? Agora eu vou conquistar o meu carro, se bem que essa geração não quer muito carro, né? Mas eu vou conquistar a minha casa, eu vou começar a ter dinheiro, eu vou guardar dinheiro, né? Hoje tem uma geração que está mais voltado para guardar dinheiro, né? Então pensa nisso, eu quero casar, quero ter filhos, eu quero isso, e começa a pensar de uma maneira muito hedonista, sabe? Não uma maneira correta. Você pode sonhar, projetar e viver tudo isso, mas desde que você faça tudo isso glorificando a Deus. Então, se eu faço tudo isso glorificando a Deus, eu entendo que eu preciso, né, viver a vida aqui, mas eu sei que tudo isso passa, tudo isso vai perecer, mas o que está eterno não. Então, mais do que nunca, os jovens precisam ouvir, adolescentes precisam ouvir, todos nós precisamos ouvir. Mas o jovem tem essa tendência, né? Eu estou desbravando o mundo, eu estou conquistando o mundo. Então, eles querem viver só na conquista, sem a perspectiva de uma cosmovisão cristã. Após a pregação, foi a vez de uma rodada de perguntas sobre o tema. Então entrou o pecado, veio a morte, Deus mostrou que agora precisa de sacrifício, precisa de derramamento de sangue, mas de um sangue perfeito. Por isso que ele precisou morrer. Mas se ele morresse tão somente, nós iríamos continuar sobre
a ameaça da morte eterna. Mas com a ressurreição, Cristo então venceu a morte, e vencendo a morte, nós temos agora a esperança, porque a nossa morte, a morte por crente, não é uma morte eterna, é uma morte física apenas, né? Então, somos nós somos quem somos porque Cristo ressuscitou, né? Por isso que Paulo vai dizer, se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. A Daisy, uma das organizadoras do Impacto, conta como o tema Como Superar o Medo da Morte foi escolhido e fala da relevância dele para a mocidade presbiteriana nos tempos de hoje. Bom, a gente tinha sugerido, na verdade, um tema para o pastor Robert, mas ele trouxe para nós no grupo e a gente achou muito oportuno, assim, porque muitos jovens têm deixado de vir para a igreja por conta de cuidado, sim, um cuidado diligente, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não passar o nível de suceder assim a diligência para entrar em um medo, como o pastor falou hoje, né? A gente tem que ter temor, tem que seguir as regras, mas isso não pode impedir a gente de servir. Então a gente queria fazer essa convocação para os jovens mesmo. Poxa, a sua vida aqui pertence a Deus. Ele sabe quando foi seu início e sabe quando será seu fim. Então não vai ser, você pode se precaver de qualquer forma, mas é Deus que está no controle. Então não deixe de servir por medo, não deixe de cultuar por medo. Venha, Deus está cuidando da mesma forma como Ele sempre cuidou. O pastor falou hoje, o mal está aí, ele só vai parar quando ele conseguir pegar todo mundo. Então a gente tem que confiar em Deus e nenhum outro lugar para exercitar essa confiança do que aqui, entre irmãos, cultuando, que sempre fez muita falta para mim, assim, na época mais restrita da quarentena, inclusive. Então, eu fico muito feliz e achei muito oportuno o tema também. O tema foi uma surpresa para quem participou. O Impacto sempre tem sido um evento, um culto que esclarece muitas dúvidas que eu tenho acerca da vida com Deus. Esse é meu segundo Impacto, terceiro contando com a conferência, e é sempre muito bom, é um culto sempre bom. Cara, eu achei impressionante porque, tipo assim, já faço parte de uma congregação do Ministério Apacentar, Igreja da Família, é o nome da igreja, e realmente é um tema assim difícil de ser abordado nas igrejas, então foi impactante, né, o encontro aqui nessa noite e realmente serviu de grande aprendizado. Eu achei bem interessante, acho que nunca tinha tocado com tanta profundidade, nunca tinha ouvido falar, então para mim foi bem importante ouvir sobre esse tema.